Graça e paz do nosso eterno Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Novamente estou aqui agora para tratar sobre um assunto que me trouxe um pouco de preocupação, porque além de eu ser português, eu tenho a nacionalidade brasileira, porque eu nasci no Brasil. Meu pai é de Portugal e eu nasci no Brasil. E ontem, irmãos, eu sou inscrito em vários canais. Meu canal é um canal desconhecido, um canal muito pequeno. Mas é um canal que trata do Evangelho, que trata das coisas de Deus, onde eu trato com muito respeito, com muita dedicação, porque eu amo a Deus de um coração sincero, procuro fazer a vontade de Deus naquilo que Deus determina para que eu faça. Graças a Deus, eu tenho aí também muitos irmãos que me seguem. Também tenho deixado o Pix da minha conta, o número da minha conta, não para me beneficiar a mim próprio, mas para, muitas das vezes, irmãos, surgem necessidades aqui na nossa região, aqui em Portugal, onde eu tenho que me deslocar, mesmo que em alguns lugares nós vamos com a nossa própria condição, mas às vezes há lugares que não tem como, então nós precisamos de ajuda. Não que nós estejamos aproveitando disso, não obrigamos a ninguém nos ajudar, irmãos. Isso apenas, a maior ajuda que nós precisamos mesmo é que vocês dêem o like, certo? Que vocês compartilhem conosco, compartilhem o vídeo com as outras pessoas, para ajudar esse canal pelo menos a crescer, irmãos, porque é um canal que nós estamos na sinceridade, nós somos pobres, embora moramos na Europa, mas somos pobres. Mas algo que me trouxe muita preocupação a respeito do Brasil é que ontem, vendo alguns canais de pastores, de pessoas que são muito, que eu considero muito, irmãos, que eu respeito, que eu sou assinante, sou inscrito nos seus canais também, embora eles nem saibam, mas eu sou inscrito. Eu vi algumas podcasts. E numa, irmãos, eu vi a respeito de um projeto. Os irmãos confiram aí se isso realmente provém. Eu acredito que os irmãos que fizeram essa podcast falando a respeito disso não estão inventando. São pessoas sinceras. Dá para perceber, e a gente percebe a postura do irmão, do outro irmão que estava entrevistando. Isso, para nós, irmãos, já é um sinal benéfico. Então eu vi que um determinado pastor falava a respeito de um projeto, irmãos, que foi aprovado no Rio de Janeiro. Projeto de número 4257/18, de um deputado estadual. Logicamente que eu poderia até falar o nome do deputado, mas eu não vou falar o nome do deputado, irmãos. E o nome desse projeto é Assédio Religioso é Proibido. Assédio religioso é proibido. Irmãos, isso não seria mascarar? Esse nome assédio religioso não seria mascarar a não propagação do Evangelho? Colocando esse nome, assédio religioso. Porque, irmãos, quer proibir a pregação de evangelistas que pregam nas praças, nas ruas. Irmão, eu particularmente era de uma denominação que não concordava com esse tipo de procedimento. Eu achava que tinha que anunciar dentro da igreja. Hoje, dentro da casa de oração. Hoje eu tenho outro pensamento. Eu acredito que nós somos a igreja e que temos a casa de oração e que podemos sim anunciar o Evangelho de Jesus Cristo em todos os lugares. Porque até o próprio Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criação. E aquele que crer, primeiro tem que crer, e ser batizado será salvo. Então eu acredito que
Não há mal nenhum em falar de Jesus Cristo. Assim como não havendo nenhum desrespeito com nenhuma crença, nenhuma intolerância religiosa, há maneiras de nós pregarmos o Evangelho, irmão, sem atacarmos ninguém. Apenas mostrando o que está escrito. Vejamos Paulo quando estava numa cidade e pregava na frente do templo da deusa Diana. Ele pregava na frente do templo da deusa Diana e em momento algum se viu ele falar daquela deusa, que era uma deusa pagã. Ele pregava a respeito do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, porque Paulo, embora fosse cidadão romano, ele era judeu. Então, irmãos, a proibição, esse tipo de palavra, assédio religioso, dá uma impressão que está se proibindo a propagação do Evangelho. Será que isso serve só para os evangélicos? E quando nós escutamos uma música que nós não queremos ouvir, que as pessoas colocam em alto volume, falando palavras obscenas, e quando nós vamos em algum lugar que vemos movimentos de passeatas, que nós, irmãos, não somos xenofóbicos nem homofóbicos, mas não somos obrigados a concordar com nenhum tipo dessas questões. Jamais estou aqui dizendo que sou uma pessoa que sou isso daí, que sou xenofóbico, homofóbico. Isso é particular de cada um. Cada um vai dar conta de Deus diante de Deus, e eu não tenho nada a ver com isso. Da vida de cada um eu não tenho nada a ver, irmão. Se eu estiver num lugar, estiver numa passeata, eu não vou me meter e não vou falar nada. Cada um sabe muito bem o que quer, mesmo porque aí no Brasil, pelo que me consta, tem uma Constituição que dá liberdade de expressão e direito às pessoas. Se há alguns evangélicos que atacam de uma forma assim mais hostil, isso não quer dizer que são a maioria. Nós apenas pregamos o Evangelho. O Evangelho, quem que não sabe? O Evangelho quer dizer boas novas. Quer dizer, e ainda diz aqui num texto desta lei, como eu já disse aqui, o número da lei, que chegou até o meu conhecimento, o número da lei é 4.257-18. É no Rio de Janeiro. Certo, irmãos? É uma proibição. Foi um deputado estadual, tem o nome dele aqui, mas eu não vou falar o nome dele, certo, irmãos? Não me compete, eu não tenho nada a ver. Vocês aí do Brasil, procurem saber quem foi o deputado, já está na internet. Eu aconselho, o meu conselho, né? Eu não sou político, não me envolvo com política, mas nesse momento sou obrigado a defender o Evangelho. Como que nós vamos votar numa pessoa que essa pessoa proíbe nós de falarmos do nosso Senhor Jesus Cristo? Ah, mas aquele falou e atacou a religião do outro, foi intolerante. Isso, irmão, é particularidade de cada um, que seja punido aquele que foi intolerante. Nós não temos intolerância, eu pelo menos não tenho intolerância. Aqui diz, né, no projeto, que não deve ser pregado. Esse projeto visa proibir o assédio religioso em ambientes públicos, veja bem, e privados. Irmãos, eu morei no Brasil e eu atendia presídios. Presídios não é ambiente que não seja privado. Um presídio só pode entrar lá dentro aquele que está preso ou aquele que tenha uma autorização pela diretoria, pela Secretaria de Segurança Pública, não é? Documentado de acordo às leis brasileiras, isso no Brasil. Eu não estou falando aqui de Portugal. Portugal, graças a Deus, irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Também sou português e já vi pessoas pregarem o Evangelho aqui mesmo em Lisboa, nas ruas, e não vi nenhum policial ou nenhuma autoridade proibindo. Eu não vi isso. Não sei se existe isso aqui, por enquanto eu nunca vi, certo, irmãos? Já vi pessoas também, com todo
todo respeito, não tenho nada contra a fé de ninguém, não estou aqui, como dizer, fazendo pouco de ninguém. Cada um tem a sua crença, mas já vi pessoas testemunhas de Jeová vendendo seus livros, falando da sua crença em plenas ruas, e também não vi ninguém punindo-os ou prendendo eles por isso. Agora, no Brasil, irmãos, que é uma população evangélica do tamanho que há, que eu creio que é uma das maiores populações evangélicas, não é? Existem outros países também, criaram uma lei, né? Criaram uma lei em um estado, irmãos, que proíbe o assédio religioso. Isso para mim é um absurdo, irmãos. Isso para mim é uma afronta contra a democracia. Eu quero dizer mais aos caros irmãos evangélicos de toda a denominação: procurem saber quem é essa pessoa e não votem mais nessa pessoa. Não votem mais. Uma pessoa dessa não merece. Irmãos, não merece. Ah, irmão, agora está pregando política. Não estou pregando política, estou defendendo o Evangelho. É o meu dever de defender o Evangelho. Eu sei, irmãos, que está escrito lá em vários livros das Sagradas Escrituras, Apocalipse. Ainda ontem eu fiz um vídeo sobre o fim do mundo. Eu sei que foi pouco visualizado, não tenho eu muita inteligência no sentido teológico, porém, dentro da minha humildade, coloco as palavras que Deus me coloca em frente, irmãos. Mas eu acredito que isso tudo tem que acontecer, é bíblico, mas nós, enquanto estivermos respirando e com força no nosso coração, nós devemos sim combater contra aqueles que não querem que nós proclamamos o Evangelho. Ou nós somos servos de Deus, obreiros do Senhor, servidores do Senhor, ou nós somos covardes. Nós temos que escolher agora o lado em que nós estamos. Porque falar que é crente e não se manifestar num momento como esse é muito simples, é muito fácil. Eu me calaria também, irmãos, a qualquer outro. Não é verdade, irmãos? Que estivesse do meu lado e vão ficar quietos, porque verdadeiramente nós não podemos falar a respeito do Evangelho. Eu quero deixar claro para os irmãos. Perdoei que houve uma pequena interferência. Eu quero deixar claro para os irmãos. Nós não devemos parar de pregar o Evangelho aonde quer que Deus nos mande. Na denominação a qual eu pertencia, que eu me recuso a falar o nome aqui, porque não tem nada a ver com isso, irmão. Não estou aqui para falar nome de denominação, mesmo porque eu acredito que a igreja somos nós. Eu respeito as denominações, eu acredito que aquele que está numa denominação está se sentindo bem lá, louvado seja Deus. Eu creio em tudo isso, respeito com todo carinho. Mas o que eu não posso aceitar é que alguém venha impedir que nós anunciarmos o Evangelho. Daqui a pouco nós não vamos poder falar nem na internet. Daqui a pouco nós não vamos poder falar nem para uma pessoa particularmente. Eu confesso para os irmãos que eu estive em um lugar, não vou também dizer aonde, não sou obrigado, aonde me falaram, quando eu cheguei ali, para mim não falar do Evangelho naquele país, naquele lugar, porque ali era proibido. Eu estava sendo sujeito até a ser penalizado, preso, e também existia um lugar, naquela mesma região do Oriente Médio, que eu poderia ser morto. Mas não foi isso que me intimidou. Eu agradeço a Deus, não pela minha capacidade ou porque eu seja valente, não, irmãos. É que o Evangelho do Senhor Jesus tem que ser propagado sim, independente de quem goste ou de quem não goste. Se um dia nos impedir de falar do Evangelho dentro de uma plataforma, nós vamos nos calar e ficar só dentro de quatro paredes, irmãos? Eu apelo para todo o povo evangélico do Brasil e do mundo que se unam em oração para que nós sabemos que o anticristo vai vir
e que isso já é, essa pessoa que criou esse projeto, para mim, certo, irmãos? Não vou falar o nome dele, mas para mim ele já está possuído de um espírito maligno, certo, irmãos? Eu quero dizer, claro, que aqueles que fazem confusões, que pregam heresias, nós não temos nada com isso, irmãos. O Evangelho não tem culpa de que tem alguém que prega heresia ou que prega confusões, que esses sejam julgados segundo os seus atos. Mas não vamos colocar cada um dentro de um pacote só e impedir a todos. Eu conheço vários irmãos e irmãs que foram pelo mundo afora, pregaram o Evangelho, mesmo no início do século, entre o século XVIII, XIX, XX, existiam missionários que saíam, irmãos, em caravanas. Nós temos nomes de pregadores que foram conceituados, como Jimmy Swaggart, Billy Graham e outros pregadores, John Wesley, que pregaram nas ruas. Eu vou dizer que eles pregaram errado, que eles estavam assediando as pessoas? De maneira nenhuma, eles estavam pregando o Evangelho. Importa que o Evangelho seja pregado, irmão. Ah, mas na minha igreja nós não pregamos na rua. Deus vai salvar aquele que for para salvar, Deus vai trazer no nosso meio. Cada um pensa de um jeito, irmão. Você pensa assim. Mas o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E é isso que eu creio. E eu peço aos irmãos evangélicos que divulguem esse vídeo, procurem saber. Eu estou falando aqui de Portugal, mas estou assim um pouco decepcionado com essa lei, né, irmãos? Ah, mas aí na Europa já tem leis assim. Bom, alguém diz que já tem. Eu ainda não vi, certo, irmãos? Eu ainda não vi. Eu ainda não fui impedido de pregar em lugar nenhum aqui. Eu já fiz batismos até na beira de rios, irmão. Ninguém me impediu. Já falei das coisas de Deus até dentro de metrô aqui. Ninguém me pediu, certo? Agora, se há alguma informação aí que vocês não têm, se alguém usou de escândalo, ou atacou alguma denominação, ou foi intolerante com alguma igreja, ou com alguém de alguma crença, ora, irmãos, isso vai da cultura de cada um, porque nós que pregamos também temos que saber expor as palavras que o Senhor Jesus Cristo nos deu, não é? Nós somos seres humanos capazes de entender quando Deus nos abre o entendimento, e também somos falíveis, nós não somos infalíveis. Então, se a pessoa cometeu um erro falando alguma coisa, atacando alguma pessoa, essa pessoa deve então ser chamada a atenção individualmente. Mas não vamos colocar todos num pacote só não, porque não é bem assim, irmãos. Existem redes de televisão que pregam o Evangelho. Existem rádios que pregam o Evangelho. Hoje na internet o Evangelho está sendo divulgado. Quer dizer, se nós começarmos a abrir mão dos direitos que nós temos de anunciar o Evangelho, irmãos, o que será? Eu fui em prisões que vários presos me respeitavam. Me respeitavam, irmãos. Porque eu ia lá pregar o Evangelho para eles. E quantos se converteram? Ah, mas são presos, tem que ficar lá. Isso não é problema meu, irmão. Meu problema é anunciar o Evangelho. Quanto ao arrependimento, não cabe a mim. Por isso, irmãos, divulguem esse vídeo. Procurem saber quem é esse deputado aí do Rio de Janeiro, o vereador, não sei. Aqui diz que é uma lei, chama Lei 4.257/18, do deputado estadual do Rio de Janeiro. É uma lei que fala do assédio religioso. Eu nunca ouvi falar essa palavra, assédio religioso. Né? Uma palavra nova para mim. Já ouvi. Quer dizer que nós vamos falar de Jesus Cristo, nós estamos assediando a pessoa para ele crer em Jesus Cristo? Isso é um absurdo, irmãos. Que os irmãos possam, vocês que têm poder de voto, porque nós temos poder de voto, podemos olhar para essas coisas e combatê-las enquanto há tempo, porque nós sabemos que o anticristo, quando ele vier, irmãos, aí não vai ter jeito mesmo. Aí realmente nós vamos ser perseguidos, já estamos sendo, hein? Há países que, eu não vou citar o nome aqui, porque já falei várias vezes, que estão causando perseguições e até mortes a cristãos. O que os cristãos fazem? Por que não impedem então os outros
de uma outra religião que tem aí, que eu não vou falar o nome, que se explodem. Por que não impedem eles? Porque vocês têm medo? Porque o cristão é bonzinho? Porque o cristão não fala nada? Porque o cristão fala só amém? Não é bem assim não, nós temos um Deus que julga com justiça. E ai daquele que não obedecer à voz de Deus, que não crer no Senhor Jesus, em Yeshua HaMashiach, porque Ele vem vindo, que Ele vai julgar a cada um segundo as suas obras. Por favor, irmãos, divulguem esse vídeo. Deus os abençoe a todos, que fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na graça e no amor do eterno Deus. Amém, amém e amém.